Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Aprendendo com a Bíblia. Aqui quem está falando é o seu irmão Adenilson Garcia e nesse vídeo de hoje eu vou estar aqui trazendo como um tema para o nosso estudo: o nosso Deus é fogo consumidor? O que isso significa? Mas antes eu quero aqui deixar aquele pedido de sempre para você que está chegando agora, para você que é novo no canal e que ainda não se inscreveu, não deixe de se inscrever, ativa também aí o sininho de notificações, deixe também o seu like, os seus comentários e também compartilha este vídeo para mais pessoas serem alcançadas pela palavra de Deus, que você possa ajudar esse canal a crescer, pois o propósito é único, que é de levar o verdadeiro evangelho para as pessoas, para que elas possam também aprender cada dia mais da palavra de Deus. Meus irmãos, como eu já falei de início, o nosso estudo hoje vai ser falado sobre o nosso Deus é fogo consumidor. E o que isso significa? Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 29, o escritor de Hebreus ele fala o seguinte texto: porque o nosso Deus é fogo consumidor. E diante desse texto, nós vamos aqui fazer esses estudos e entender e compreender o que realmente o escritor ele quis trazer para o povo de Deus, para a nossa vida. Então nós vamos ver aqui o contexto dessa história, para que assim nós possamos compreender melhor as Sagradas Escrituras e ter uma vida coerente, condizente com aquilo que a Bíblia nos ensina. Amém, meus queridos? O nosso Deus é fogo consumidor porque ele é plenamente justo, puro e santo. Sua santidade jamais tolera o pecado e sua justiça exige a punição da transgressão de sua lei. Essa verdade é um alerta para que sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Por isso, o escritor de Hebreus escreve: porque o nosso Deus é fogo consumidor. Hebreus 12, 29. Em diversas ocasiões, o fogo aparece na Bíblia relacionado diretamente a Deus, muitas vezes como símbolo de sua presença em algum aspecto. Foi assim na aliança de Deus com Abraão. Gênesis capítulo 15, versículo 17. A Bíblia diz da seguinte forma: com a chegada da noite veio a escuridão. De repente surgiu um braseiro que soltava fumaça e uma tocha de fogo. E o braseiro e a tocha passaram pelo meio dos animais divididos. Versículo 18. Naquele mesmo momento fez o Senhor a seguinte aliança com Abrão: aos teus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates. Na convocação de Moisés, quando ele avistou uma sarça ardente, Êxodo 3, versículo 2, vai narrar da seguinte maneira: e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia.
Na coluna de fogo que acompanhavam os israelitas, Êxodo, capítulo 13, versículo 21. Durante o dia, o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e durante a noite. Sem dúvida, a associação mais marcante do fogo com Deus no Antigo Testamento diz respeito à sua santidade. A santidade é um dos atributos morais de Deus. Ele é plenamente santo. Ele próprio é a fonte da verdadeira santidade. A Bíblia diz que dele não pode provir o mal. A santidade de Deus é tamanha que seus olhos não podem contemplar a iniquidade. Abacuque, capítulo 1, versículo 13. Tu, cujos olhos são puros e imaculados, que não suportam ver o mal, que não podes tolerar a malignidade. Então, por que tens paciência com os perversos? Por que ficas em silêncio enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Tudo isso significa que o homem pecador não pode se aproximar de Deus de qualquer maneira. Quando Deus desceu em fogo no Monte Sinai, os israelitas foram avisados para não ultrapassarem certo limite. Caso contrário, eles seriam destruídos. Êxodo capítulo 19, do versículo 18 ao 21, diz da seguinte maneira: Nisso todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a fumaça subiu como a fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia fortemente, e crescendo o sonido da buzina cada vez mais, Moisés falava, e Deus lhe respondia por uma voz. E tendo o Senhor descido sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. Então disse o Senhor a Moisés: Desce, adverte ao povo, para não suceder que traspasse os limites até o Senhor, a fim de ver, e muitos deles pereçam. Quando Moisés subiu novamente no Sinai para receber a lei de Deus, a Bíblia diz que o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor. Êxodo capítulo 24, versículo 17. Ora, a aparência da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. Para apaziguar sua ira, devido ao pecado do homem, o próprio Deus instituiu na antiga aliança um sistema sacrificial, cuja finalidade principal era expiatória. Deus separou os sacerdotes que serviriam como representantes entre ele e o povo. Esses sacerdotes cuidariam dos sacrifícios que deveriam ser oferecidos. O fogo acendeu o altar onde eram oferecidos os sacrifícios e foi enviado pelo próprio Deus. O livro de Levítico fala sobre como saiu o fogo de diante de Deus e consumiu a oferta queimada. Levítico 9, 24. Pois saiu o fogo de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo todo o povo jubilaram e prostraram-se sobre os seus rostos. Esse mesmo fogo, porém, logo depois também consumiu os filhos de Arão, que ousaram trazer fogo estranho diante de Deus. Levítico capítulo 10, do versículo 1 ao 3. Ora,
Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, e pondo neles fogo, e sobre ele deitando incenso, ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que ele não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor, e os devorou, e morreram perante o Senhor. Disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor falou, dizendo: sereis santificado naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Mas Arão guardou silêncio. Quando o escritor de Hebreus diz que Deus é fogo consumidor, ele faz uma citação de Deuteronômio 4, versículo 24. Nesse texto de Deuteronômio, Moisés prepara os israelitas para entrarem na terra prometida. Então ele exorta o povo à obediência e alerta acerca do perigo da idolatria. Moisés avisa que Deus não toleraria adoração dividida em Israel. Nesse contexto, o escritor bíblico escreve: porque o Senhor teu Deus é fogo que consome, é Deus zeloso. Deuteronômio capítulo 4, versículo 24. Já no capítulo 12 da carta aos Hebreus, o escritor neotestamentário fala sobre a necessidade de o cristão perseverar na fé. Ele diz que o crente deve imitar o exemplo de Cristo e exortar o redimido a viver de um modo que agrada a Deus. Nesse sentido, ele indica a necessidade indispensável da santificação. Por isso, no próprio capítulo 12 está registrado o importante alerta: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Além disso, a superioridade de Cristo e de seu ministério messiânico é um tema central em Hebreus. Durante sua carta, o escritor estabelece muitos paralelos entre a antiga e a nova aliança, com a finalidade de demonstrar o caráter superior, perfeito e definitivo da última. Em Hebreus 12, ele mantém esse foco, fornece um contraste entre Sinai e Sião. O escritor fala sobre como aqueles que recusaram as advertências divinas da antiga aliança foram punidos. Em seguida, ele reflete sobre quão mais severo castigo é merecedor aqueles que rejeitam o Evangelho de Cristo. Assim, ele conclui o capítulo dizendo que o cristão deve servir a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. O motivo disso é explicado imediatamente na sequência do texto: porque o nosso Deus é fogo consumidor. Hebreus 12, 28 e 29. Isso significa que o verdadeiro cristão se aproxima de Deus da maneira correta. Ele compreende a grandeza da obra de Cristo e está ciente da santidade de Deus e de seu juízo inevitável contra aqueles que desprezam sua oferta de salvação por meio de seu Filho Jesus. Então, o que significa dizer que Deus é fogo consumidor? Parece que muitas pessoas não entendem o que realmente significa dizer o que Deus é fogo consumidor. Muitas, inclusive, oram pedindo que Deus venha sobre elas como fogo consumidor. É cada vez mais comum ouvir pessoas pedindo
para serem incendiadas e consumidas pelo fogo de Deus. Como já foi dito, é verdade que existem diferentes sentidos do fogo relacionado a Deus na Bíblia. Uma das aplicações mais lembradas por todos é aquela em que o fogo transmite a ideia de purificação. Lá em Isaías capítulo de número 6, se nós formos ler lá, a gente vai entender essa ideia, a qual o fogo transmite, né, a purificação. E há também aquele sentido que remete à descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, Atos capítulo 2. Essa é bastante conhecida dos irmãos, né? Atos capítulo 2, creio que todos conhecem aí, né, de cor e salteada, onde aí é o sentido, né, do fogo fala sobre a descida do Espírito Santo, né, sobre o povo que estava ali reunido orando a Deus. No entanto, ainda assim, a ideia do juízo divino está presente, inclusive no que diz respeito ao Pentecoste. Joel capítulo 2, do versículo 30 ao 32. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 21 e 22. Aqueles que são purificados pela graça divina escapam de conhecer Deus como fogo consumidor. João Batista anunciou o ministério do Messias, dizendo que ele é aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Mateus capítulo 3, versículo 11. Eu, na verdade, vos batizo em água, na base do arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, que nem sou digno de levar-lhe as alparcas. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Portanto, através do sangue de Cristo e do ministério do Espírito Santo, os cristãos são purificados e santificados, enquanto os incrédulos impenitentes são merecedores do fogo do juízo de Deus, que é exatamente o que João Batista ele diz aqui no finalzinho, quando ele fala que que Jesus vai batizar no Espírito Santo e em fogo. Esse fogo aqui que ele fala é o fogo do juízo de Deus, é o fogo consumidor de Deus que virá sobre os incrédulos, que eles são impenitentes, né, diante da incredulidade deles. Definitivamente, a ideia de que devemos pedir que Deus venha como fogo consumidor sobre nós é indefensável à luz das Escrituras. Como foi dito, Deus se manifesta na Bíblia como fogo consumidor por dois motivos principais. Primeiro, para consumir a oferta pelo pecado, ou para consumir o pecador indigno, como no caso dos filhos de Arão. Essa verdade também aponta para a grandiosa obra de Cristo. Se hoje Deus não vem como fogo consumidor sobre nós, é porque sua ira contra o pecado caiu sobre Cristo em seu sacrifício. Em favor de seu povo, o Filho de Deus suportou a ira divina em todo o seu ardor. Mas aqueles que rejeitam o sacrifício de Cristo, inevitavelmente tentam se aproximar de Deus com seus próprios pecados. Então, no dia vindouro, o Deus Santo, puro, revelará a sua justiça, e essas pessoas conhecerão verdadeiramente porque Deus é fogo consumidor. Irmãos, esse foi o nosso estudo de hoje. Espero que os irmãos possam ter gostado, que realmente esse estudo possam aí ter agregado no teu conhecimento, para que assim nós possamos cada dia mais crescer
na graça e no conhecimento. E diante desse estudo, eu quero só deixar um alerta para os irmãos, como foi falado aqui, referente, a essa questão do fogo de Deus. Como foi falado aqui, meus irmãos, há vários sentidos, na Bíblia Sagrada quando falamos sobre o fogo de Deus. Então nós temos que tomar muitos cuidados com isso, para que assim nós não venhamos, pedir coisas que não venham a ser convenientes. Como foi falado aqui, muitos têm sim esse costume, de suas orações, pedir, para que Deus derrame do seu fogo consumidor, derrame do seu fogo sobre a vida dele, incendeia, com seu fogo consumidor. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, irmãos. Por isso, eu sempre digo aqui a importância e a necessidade de nós, estudarmos a Bíblia cada dia mais, para que nós não venhamos, entrar nesses equívocos, fazer as coisas de uma forma errada, achando que estamos fazendo certo. Muitas das vezes por falta de conhecimento, por ignorância nossa mesmo, por não estudar a Sagrada Escritura. Acabamos, fazendo coisas que não convém, que não é condizente com Deus, com a Bíblia Sagrada. Por quê? Por não conhecermos realmente a Bíblia Sagrada. Não basta nós apenas pegar a Bíblia e ler ela. Nós temos que meditar, nós temos que tentar compreender o que realmente aquele texto que nós estamos lendo significa para nossas vidas, o que Deus realmente ele está falando conosco. Então, que através desse estudo vocês possam compreender aí um pouquinho mais sobre esse texto, onde ali em Deus fala que o nosso Deus, ele é fogo consumidor, para que assim nós possamos, irmãos, andar lado a lado com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, rumo, à nossa salvação, rumo à vida eterna. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até o próximo estudo, se assim o Senhor nos permitir, para a honra da sua glória, em nome de Jesus.